Fala galera, espero que vocês estejam bem. Vamos agora explicar um pouco aqui, é o segundo vídeo sobre o assunto, tá? E fazer uma coisa mais formal sobre taxas, índices e coeficientes. Tudo bem? Tá na habilidade aí, ensino médio 13, matemática 104. Aqui está explicando quais são os conteúdos, né? A natureza, certo? Unidade temática, números e álgebra. Aqui é mais uma parte formal do que nós estamos vendo, tá bom? Primeiro eu vou começar explicando o que é indicadores, né? Indicadores é aquilo que você são números que podem ser absolutos ou relativos, e eles te ajudam a você tomar uma decisão. Por isso que são indicadores que te informam alguma coisa. Aí pergunta, o que é indicador absoluto? É quando é um número assim só, tipo, vai, 15 anos, sua altura, 10 metros, ou desculpa, 10 metros não, 1,80 m, 1,50 m, tenho 7 carros, alguma coisa assim. É simplesmente, tenho R$ 300. Isso são indicadores absolutos. Os relativos são aqueles que dependem, têm uma relação com outra variável, ou de mesma espécie ou não, tá? Então, por exemplo, a cada 10 quilômetros eu gasto 1 litro. é, Deixa eu ver o que eu mais posso falar. O preço do meu carro depende do quilômetro que foi rodado, assim vai indo. Então, esses indicadores são chamados de relativos, quando uma variável depende da outra de mesma natureza ou não. Daqui a pouco vocês vão entender, é só uma parte formal que eu estou explicando para vocês, tá bom? Continuando o que eu estava falando, deixa a telinha virar aqui. Espera só um pouquinho. Então, continuando, né? Índice. Índice é razão, para quem não sabe o que é razão, razão significa divisão. Então, índice é a divisão, né? Que é a razão entre valores de variáveis distintas. Distinto significa diferentes. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Ou características diferentes. Portanto, não existe relação da parte do todo. Razão de variáveis distintas. Variáveis diferentes. Por exemplo, índice de velocidade, que eu disse no vídeo anterior, tá? Índice de velocidade. Aqui as variáveis são diferentes, porque é distância dividido pelo tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, andar 200 quilômetros em 2 horas, se eu dividir, vai dar 100 quilômetros por hora. Certo? Isso é meu índice de velocidade e vocês conseguem entender o que é isso. Beleza? Ok, isso que significa índice. Expliquei no vídeo anterior. Aqui que é coeficiente. Se você olhar lá, é a divisão entre valores variáveis de mesma natureza. Está escrito aqui. Em relação à parte, um todo. Seria mais ou menos assim. Você tem a mesma natureza, a mesma variável ali do mesmo órgão ali, tipo, que a gente está estudando. E aí você pega uma partezinha dela e divide pelo total. Professor, eu não entendi nada. Eu vou colocar aqui, coeficiente. É uma parte dividido pelo total. Professor, não entendi nada. Te controla, daqui a pouco eu vou falar. Aliás, vamos aqui para um exemplo prático para você entender melhor. Certo? Agora você vai entender o que significa isso. Então, vamos ver aqui. Imagina que eu tenho uma turma, primeiro A, número de alunos igual a 25, total de alunos, aqui é o total de alunos. E desse total de alunos, 15 nasceram em 2009 e 10 nasceram em 2008. Qual é o coeficiente de alunos que nasceram em 2008? Como é que eu vou fazer? Ou seja, dos 25, uma parte nasceu em 2008. Quantos? Né? Lembrando que o coeficiente é a parte dividido pelo total de mesma natureza. Aqui, a nossa natureza aqui são os alunos. Em 2008 são alunos que nasceram lá em 2008 desse número total de alunos. Ou seja, 10 alunos dos 25 que tem nasceram em 2008. Eu simplifico, né? Todo mundo sabe fazer isso. E isso vai dar 2 sobre 5. Vou chamar de coef aqui de coeficiente 2008. Ok? 2 quintos. Acabou, tá morta a galinha.
Mas eu também posso transformar isso em número decimal. Para quem não sabe fazer isso, é só fazer 2 dividido por 5. É o de cima dividido pelo de baixo. Isso vai dar 0. 0 aqui, 2. Colocar vírgula 0. 0,4. Ou seja, o coeficiente aqui de 2008 também pode ser escrito como 0,4. Esses dois modos, tá? E se eu quiser saber o coeficiente que nasceram em 2009? Como é que eu faço, professor? Agora eu vou pegar os alunos que nasceram em 2009, que foi 15, e vou dividir pelo total, que é a razão, né? Oxe, professor, 25 de novo? Sim, 25 de novo. Só mudou o numerador, que é a parte de cima? Só mudou o numerador, que é a parte de cima. Simplifica que é mais romântico fazer isso. E isso vai dar quanto? Vou escrever aqui COEF 2009. COEF 2009. Aqui vai dar 3 sobre 5. Posso responder em fração ou, em alguns casos, fazer a divisão. 3 dividido por 5 aqui vai dar 0, pá, 3, colocar vírgula, acento 0. E isso vai dar 0,6, certo? Coeficiente 2009 igual a 0,6. Pronto, vou deixar aqui. Beleza. Aí você pergunta, professor, eu entendi legal, professor. Então, coeficiente é isso, né? Ok, mas e a taxa de natalidade que você falou aqui? A taxa de natalidade é só você multiplicar por 10, ou por 100, ou por 1000, por uma potência de 10. Portanto, eu poderia escrever aqui, ó, taxa, nesse caso aqui, taxa de pessoas que nasceram em 2009. Isso é chamado de taxa de natalidade, tá? Outro nome aí. Taxa de natalidade 2009. Eu pego o coeficiente de 2009, que é 0,6, né, que deu aqui, 0,6, e multiplico por a potência de 10. Se eu multiplicar por 100, isso vai dar 60. E por 100 é muito comum, porque a gente pode falar que é 60%. Tudo bem? Então, minha taxa de natalidade de 2009, podemos dizer que é 60%. Se eu quiser calcular a taxa de natalidade de 2008, vou pegar o coeficiente de 2008 e multiplicar. Da mesma forma, taxa de natalidade 2008 igual a 0, deixa eu marcar aqui de branco que não foi dessa vez, ponto. Deixa eu marcar de novo. Opa, agora foi. 0,4, né? Vamos ver se foi 0,4 que deu. Sim, 0,4 vezes 100. E isso vai dar quanto? Taxa de 2009, colocar TN, né? Vai ficar igualzinho, taxa de natalidade de 2009, igual a 0,4 vezes 100, se você multiplicar, vai dar 40%, certo? O que significa isso, né? É bom entender que é estranho até falar, né? Que 40% das pessoas da sala, 40% das pessoas na sala nasceram em 2009 e 60% das pessoas na sala, oh, desculpa, eu confundi aqui, 2008. Desculpa, peço perdão. Não vou voltar o vídeo de novo, não, né, gente? Tá bom aqui, ó. 2008. Taxa de natalidade da sala que nasceu em 2009 foi de 60%. E a taxa de natalidade de pessoas que nasceram em 2008 foram 40%, certo? É isso que significa taxa. Portanto, o que que eu peguei? Eu multipliquei por 100. Poderia ter multiplicado por um outro número, desde que seja potência de 10? Pode. Mas nesse caso aqui, uma potência de 100 tá bom demais. Foi o mais coerente no caso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vou passar mais um exemplo para vocês entenderem melhor aí. E vamos para o próximo vídeo. Valeu, galerinha!